Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Que bom. Quinta-feira, mais uma virada de mês se aproximando. E deixa eu pedir duas coisinhas antes aqui de darmos início ao nosso devocional, nossa reflexão do dia em cima da palavra de Deus, né? Ao final do vídeo, curte aqui, faça um comentário, fique à vontade para falar o que quiser, ou se não quiser comentar nada, coloque pelo menos um amém, um joinha, alguma coisinha ali, e compartilha também. Só apertar aqui no compartilhar, ele já vai te dar copiar o link, ou até colocar ali a opção direto para o WhatsApp, para grupos, para o status, também para redes sociais. Porque a gente fazendo isso, o YouTube, ele entende que o vídeo tem relevância, que quem está assistindo está gostando, e ele vai entregando o vídeo para mais pessoas, vai sugerindo o vídeo para mais pessoas assistirem, certo? Então, vamos lá. Hoje, continuando o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, a comunhão da igreja. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Amém. Ia entrar em Ananias e Safira, mas falamos amanhã deles. Então, a comunhão que era tanto, eles tinham entendido tanto o Evangelho, estavam num entendimento tão alto e profundo, uma intimidade com Deus, que eles não se consideravam mais donos de nada. Eles tinham entendido que do Senhor é dono de todas as coisas, de todo ouro, toda prata. E aqui os apóstolos não estavam pedindo para eles fazerem isso. Eles faziam por vontade própria, vendiam as suas propriedades, seus campos, e davam dinheiro, entregavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Ali, e não havia necessitado neles. A gente fala muito de prosperidade judaica, né? Dos judeus serem prósperos, serem ricos, mas a prosperidade judaica ela não está ligada especificamente à prosperidade financeira. Que os judeus, o que eles aprendem sobre prosperidade, que é o contexto deles, é viver bem, ser próspero naquele lugar que você vive, com aquilo que você tem. Então, um exemplo, José foi vendido foi jogado no buraco, ia ser morto, e foi vendido, já prosperou, em vez de ser morto, ele foi vendido como escravo. E aí ele foi parar como escravo, estava trabalhando muito bem, estava prosperando, foi para a cadeia, na cadeia ele arrumou a cadeia, deixou a cadeia limpa, transformou num lugar mais habitável, estava cuidando dos outros presos, ou seja, ele prosperou ali também. Na casa de Potifar, ele foi como escravo e estava governante da casa. Então ele também prosperou ali, também estava cuidando bem da casa, até chegar no Egito, como governador do Egito, e ajudar o Egito a prosperar também, cuidando da produção do Egito, né, para o tempo de 7 anos de escassez. Então, prosperidade está ligada a isso, a fazer bem o lugar, como o Isaac prosperava
cuidando das suas terras, das suas criações ali, e o povo ao redor dele começou a ficar com medo, porque ele estava prosperando muito e tal, e falaram: ô Isaac, dá para você se debandar daqui? E aí Isaac saiu e a prosperidade foi junto com ele. Porque não é o lugar, é a pessoa que faz a prosperidade, né? Faz viver melhor, viver bem, faz aquele local ser mais habitável, mais próspero, mais aconchegante. Porque tem muita gente que pode morar numa mansão, que mora em mansão, que tem riquezas, mas não é próspero. Tem posses apenas. E aqui eles entendiam, eles tinham essa cultura judaica ali, né, junto. E muitos deles, e aqui eles tinham entendido o reino. Aqui eles estavam compartilhando os sermões de Jesus. Tudo aquilo que viveu com Jesus, aprendeu com Jesus, a humildade de Jesus, estava sendo transpassada para eles aqui através dos apóstolos. E estavam todos entendendo e entendendo muito bem que conseguiam viver dessa maneira. Vou aproveitar para adiantar aqui, entrar no texto de Ananias e Safiras que a gente iria ler amanhã, mas para complementar, isso aqui é importante. Ananias e Safira venderam uma propriedade deles e foram entregar o dinheiro aos apóstolos, mas eles trataram entre o casal, por exemplo, venderam a 100, digamos que eles tinham vendido a 100 mil reais, trataram entre eles ali que, vamos falar que vendemos a 80 mil e a gente fica com 20 mil pra gente gastar do nosso jeito aqui. Aí a mulher concordou e foram lá. Ananias foi entregar o dinheiro aos apóstolos e aí, cadê? Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Ou seja, ele podia vender ou não vender, vender e dar uma parte. O problema ficou em que ele mentiu. Ele falou assim: não, vamos parecer com todo mundo, vamos fazer igual todo mundo aqui está fazendo, vamos falar que a gente deu a propriedade inteira, mas vamos ficar com uma parte. Ele poderia ter muito bem ter ficado com 50 ou menos ou mais. A questão é que ele mentiu ali, né? Ele foi querer utilizar da entrega para valorizar o seu ministério, digamos assim, para falar que é mais importante, que está dando tudo, que é tão importante quanto os outros. O problema não era o valor. O problema para Deus nunca foi o valor, tanto que nós entregamos, e sim como nós entregamos, como nós fazemos isso. Tem muita gente que foi muito abusada na igreja nesse sentido financeiro. Tem muitas igrejas que abusam ainda. A grande maioria neopentecostal. As igrejas neopentecostais, a grande maioria com a teoria da prosperidade, com o evangelho da prosperidade. Mas aí cabe a eu e você ler a palavra, ter entendimento, deixar o Espírito Santo agir em nós. Não é quanto nós podemos entregar, é quanto nós podemos ficar. Vai falar com Deus, entregar seus dízimos e ofertas e o que mais quiser, mas não mentir para Ele. A questão está na intenção do coração. Se a pessoa está ofertando, dizendo para aparecer, para se engrandecer, para ser mais respeitado, para ser
puxado o saco por quem sabe o quanto que está entregando ou não. Aí, como diz o texto, está mentindo ao Espírito Santo, a Deus, está deixando Satanás encher o seu coração. Continue a leitura ali, Atos 5, que você vai ver que Ananias e Safira, por conta dessa mentira, morrem instantaneamente. Então, que nós tenhamos o coração no Senhor, que a intenção do nosso coração seja sempre agradar a Deus e fazer com amor para Ele, certo? Um excelente dia para você, que Deus te abençoe muito, que você seja próspero onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, que a gente entenda que a prosperidade é estar com Jesus, é fazer com que Ele nos prospere no lugar que nós estamos, no ambiente em que nós estejamos. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe, um beijo no coração, um forte abraço. Curte, comenta e compartilha. Até amanhã.